E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Gustavo. Estamos iniciando mais um podcast da ABRH Maranhão. Estamos aqui no 15º Comar, que é o Congresso Maranhense de RH. E a gente tem vários palestrantes, várias temáticas importantes para a área de RH, ainda mais na era que a gente está, a era digital. E a gente também tem várias marcas, várias ativações. Um exemplo é o stand da Vale, que está aqui conosco. E hoje também eu estou aqui com ele, com o Thiago. Thiago, seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? Obrigado por participar. E eu vou, passar a bola para você, porque uma coisa que a gente fala é nada melhor do que a pessoa para falar dela mesma. Então, te apresenta com o que tu gosta e também fala um pouquinho aí já da tua experiência, por onde tu já passou, tá? E qual é a tua função atualmente hoje dentro da Vale. Tá ótimo, Gustavo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, no Comar, no Congresso do Maranhão, Comar RH, e contando um pouco sobre a minha experiência, o que eu vim fazer aqui, nesse convite aí super legal. Hoje eu atuo como gerente de aprendizagem técnica na Vale, então eu cuido do time responsável por treinar todos os empregados da Vale no desenvolvimento técnico, nas competências técnicas da Vale. E junto com essa gerência, de desenvolvimento técnico, a gente também cuida dos programas de portas de entrada. Então, o que são programas de portas de entrada? Estágio, jovem aprendiz, programa de formação profissional, programa trainee. E para mim é muito legal cuidar disso, porque eu comecei a minha carreira há alguns anos atrás, não vou entrar nesse mérito agora, como estagiário, não na Vale, numa outra indústria, na área de TI, mas a minha primeira experiência profissional foi como estagiário. Então, cuidar disso hoje é muito legal, hoje eu sou psicólogo, também sou professor na Fundação Dom Cabral, tenho aí mais de 15 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento humano, vim de uma outra indústria, da aviação, e na Vale eu atuei como gerente da parte de treinamento técnico. Mas eu sempre lembro daquilo que eu aprendi no meu início de carreira, ainda como estagiário. Então, falar de desenvolvimento humano, para mim, é algo realmente muito especial. Perfeito. Então, pessoal, vocês já viram que o Thiago aqui tem uma vaga experiência. Eu vou tentar tirar dele alguns pontos aqui que vai trazer não só um aprendizado para você, mas algo também mais prático que você possa aplicar no seu dia a dia. Thiago, fiquei sabendo também que tu vai já dar uma palestra ali no stand da Vale. Fala um pouquinho da temática da tua palestra e a importância dela também, como é que você pensou em preparar ela para trazer para o nosso congresso aqui, basicamente, um momento tão importante aqui para os maranhenses. Ótimo, obrigado, Gustavo. No stand, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, lá para o finalzinho do dia, às 4 da tarde, eu vou falar bastante sobre todo o portfólio de programa de portas de entrada que a Vale possui hoje, e sobre a estratégia de capacitação técnica que passa por esses programas de portas de entrada, Legal. Então, a gente teve uma reestruturação no RH há pouco tempo e a gente ampliou o escopo de capacitação técnica. Então, a gente tem uma pirâmide, que a gente costuma dizer que a nossa estratégia está baseada nessa pirâmide, onde a gente olha desde a base da pirâmide, que são os programas de portas de entrada, onde eu olho para quem ainda não é empregado Vale, que é uma coisa muito legal, O que a gente tem percebido hoje, Gustavo, e conectando com dados não só do Brasil, mas do mundo? A carreira técnica, ela não é mais atraente como era há 10, 20, 30 anos atrás. Então, quando eu falo sobre a base da pirâmide e conecto isso com os programas de porta de entrada, é justamente onde a Vale entra como marca empregadora para mostrar para o jovem da comunidade onde a Vale atua que a carreira técnica é interessante para a carreira dele, para o desenvolvimento dele, e que pode ser uma mudança de patamar social para ele e para a família dele. Então, muitos jovens hoje, e aí eu estou falando de ensino fundamental, ensino médio, recém-formados do ensino médio, eles não se enxergam mais na carreira técnica, por vários fatores, Ou por uma questão mesmo da região, onde eles estão, por uma questão de mídia social, que eles são muito influenciados hoje por TikTok, YouTube, Instagram, e eles estão sendo atraídos por outras redes sociais, outros interesses de carreira. Mas quando eles entendem o poder que a carreira técnica tem, conectado com as oportunidades que a Vale pode oferecer, e como que eles podem desenvolver repertório profissional dentro da carreira técnica, isso muda um pouco a chave, Então muda um pouco o olhar dele para a carreira técnica. Então o programa de porta de entrada ele tem um valor social muito grande, porque ele pode mudar a vida daquele jovem e da comunidade onde ele atua. E é um pouco disso que eu vou falar daqui a pouquinho. Perfeito. Tiago, é até um ponto importante, porque a gente tem vivenciado muito essa era do digital, e não quer dizer que isso seja ruim, até porque é uma coisa que está em constante mudança, não só para as empresas, mas também para as pessoas. Sem dúvida. Então é importante ouvir também de ti, uma empresa como a Vale,
que vive em constante crescimento, né? Mas também se adaptando às novas tendências, tanto do digital, mas também dos setores, por exemplo, como o RH, que você falou Sim, das carreiras, né? Os programas de carreiras, os programas de entrada ali. com Então, certeza. conta para a gente também um pouquinho dessa importância, como tu já falou, né? Mas também como a Vale visualiza essas mudanças para atrair um público e para mostrar realmente, né, que esse mercado pode mudar a vida, né? Que nem Claro, tu pontuou aqui. Aprofunda um pouquinho mais como esses programas impactam não só diretamente na vida dele, mas também para a empresa, né? Para a sem RH do dúvida, negócio, sem como dúvida. vocês têm visualizado isso hoje. Claro, com certeza. Eu acho que a grande mudança, Gustavo, é mostrar para o jovem que aquilo que ele gosta, que ele curte, aquilo pelo qual ele tem sido atraído hoje, que é tecnologia, né, visibilidade, carreira, mudança de padrão social, ele também pode encontrar numa empresa como a Vale, como uma indústria pesada, uma empresa de mineração. Por que que ele pode encontrar isso lá? Porque a Vale, ela também fala de transformação cultural, ela também fala de transformação social, e a gente tem trabalhado muito o conceito de mineração do futuro. Então, quando eu atraio um jovem como esse para a Vale, eu não vou atrair só para a indústria pesada, tradicional, como talvez ele imagina que o pai ou o avô dele gostasse de trabalhar. Mas ele pode ser envolvido em projetos que envolvam tecnologia, inovação, IA, cidadania e o impacto que ele tem de trabalhar localmente, regionalmente, né? Então, aqui mesmo no Maranhão, a oportunidade que ele tem de trabalhar onde ele nasceu e de ver o quanto a empresa onde ele atua, Perfeito. onde a família dele já atuou, tem responsabilidade social pela comunidade que ela atua, né? Perfeito, perfeito, Thiago. Eu acho que tu trouxe uma relevância e importância também desse olhar, né? Porque querendo ou não, a gente tem um olhar bem humanizado dentro desse processo. Então, por mais que a empresa seja grande, né, a nível nacional, a nível internacional, Sim, né, a gente pensa, é um negócio que deve estar tudo automatizado, que não, e muitas vezes esse processo ele é criado, né, humanamente por um RH que pensa nas pessoas exato. nessa transformação. E querendo ou não, a gente está aqui, né, no Comar, no RH, fala um pouquinho dessa importância também do RH dentro do negócio, por exemplo, como a Vale, né? Uhum. A gente tem vivido um movimento na Vale onde o RH está cada vez mais sendo provocado a ser estratégico. Então, ser um RH parceiro do negócio. Então, quando a gente fala sobre a estratégia Vale 100, Vale 2030, a estratégia da Vale enquanto parceiro confiável da comunidade, do mercado, né, oferecer um portfólio superior, uma Vale que tem a evolução cultural e a transformação cultural como pilar, o RH é fundamental para tudo isso. Né? Então, a gente se dividiu em alguns pilares no RH, um deles é o desenvolver, e é nesse pilar que entra a capacitação técnica. Então, com programas de porta de entrada, por exemplo, a gente tem programa para jovem aprendiz, programa de formação profissional, onde a gente forma o profissional da comunidade para atuar dentro da Vale, programa trainee, né, focado em engenharia, por exemplo, onde a gente atrai engenheiros recém-formados para os negócios das operações. Então, Legal. esse RH com o pilar desenvolver, ele está extremamente ligado à estratégia da Vale. Porque um RH que admite, paga salário, paga benefício, oferece benefício, isso é o que qualquer RH faz. Só que esse RH, esse modelo de RH, ele não é sustentável mais. Então, o que, que o negócio espera de um RH? Um RH estratégico que sente na mesa ali do comitê executivo e que possa apoiar o comitê nas decisões estratégicas. Exatamente. Então, o RH hoje ele sai muito daquela base da pirâmide de ser o operacional, Exato, de admitir, de demitir, de fazer uma folha, mas virar algo mais tático e também sem dúvida. estratégico do negócio, né, para o desenvolvimento não só do negócio, mas das pessoas dentro do negócio, É né? isso aí. Basicamente é isso, né, É isso Thiago? aí. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais aí no final do dia de hoje, falando sobre todo o portfólio de portas de entrada. Só para você ter uma ideia, Gustavo, para o ano que vem, a gente tem uma previsão de ter mais de 3.500 vagas para a Vale Nossa, só de portas de entrada. muita Eu estou falando de oportunidade. estágio, jovem aprendiz, trainee, estágio nível superior, né, estágio técnico em nível superior. Então, é bastante vaga espalhada pelo Brasil. A gente tem um compromisso muito grande com o norte do país, então tem bastante vaga para cá também. E a ideia não é que esse jovem entre para a Vale, se forme e volte para o mercado. A ideia é que ele continue com a gente, que a gente crie Se um pipeline desenvolva, de né? desenvolvimento Legal. para que os próximos níveis aí, né, os cargos de entrada, sejam absorvidos pelos programas de porta de entrada. Então, se você é um jovem e deseja iniciar sua carreira numa empresa global, tem 3.500 oportunidades ano que vem para essa pessoa trabalhar com a gente na Vale.
Então já fica ligado, siga a Vale também para você não É isso perder as aí. oportunidades. E, Thiago, te agradeço Eu que demais pelo agradeço o tempo, convite. tá? Por explanar algumas coisas importantíssimas, tá? Para dentro do nosso tema, do nosso podcast. E se você quiser deixar um recado final aí para todo mundo que está nos assistindo. Com certeza. Eu acho que o recado é um pouco esse, né, pessoal? Quem tem interesse em trabalhar numa empresa cuja a missão ali é transformar juntos, né, a comunidade onde a gente atua, continue consultando, seguindo as páginas de carreira da Vale, o LinkedIn, o Instagram, e acompanhando as oportunidades que a gente tem, tanto para cargos de entrada, pelo programa Portas de Entrada, como também para outros níveis aí, outras oportunidades que a gente tem dentro da Vale. Faz todo sentido para quem quer crescer e cada vez mais ter oportunidade dentro da Vale. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Thiago. Gente, é isso. Já sigam a Vale. O Thiago já deu o caminho aqui para vocês em todas as redes, mas também sigam a ABRH, tá? Lá no É isso aí. Instagram, @ABRH_Maranhão. Então já fica por dentro de tudo que está acontecendo no mercado também de RH para você ficar antenado, tá? Não ficar para trás e também não perca os próximos episódios que a gente vai ter por aqui, tá bom? Obrigado, pessoal.